Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos na casa do Senhor. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus no livro de Juízes. Está logo depois do livro de Josué. Nós vamos fazer a leitura no capítulo de número 6. Gostaríamos de chamar aqui os irmãos dentro desse texto, mas antes que isso, como a Bíblia ela é muito rica em si, e tem muitos segredos da Bíblia que a gente vai aprendendo, ensino, escola dominical, lendo. Então, o livro de Juízes, amados, ele é um livro escrito por quem? Não há consenso em quem escrever esse livro. Uns atribuem a Samuel, mas também não é certeza que Samuel o escreveu. E mesmo a sua data é um pouco também, não há um consenso. Esse livro, ele é histórico e nos traz após a morte de Josué até vamos dizer assim, o rei, a monarquia, ele atinge esse período. Como nós tivemos aí 12 juízes, se contar, tá? Eli e Samuel dá 14, mas contamos 12 juízes, mas os dois daria 14. E também, porque nós dizemos se contar, porque Eli e Samuel era sacerdote, embora julgava, mas era também sacerdote. Não era o juiz puro, juiz batalhador, guerreiro. Então temos 12. E entre eles temos uma mulher chamada Débora. Entre esses 12 juízes, nós temos uma mulher chamada Débora. Porque traz, irmãos, uma curiosidade, uma mulher chamada Débora. Porque era essa época aqui histórica, era um regime patriarcal, totalmente patriarcal. As mulheres, às vezes, nem contada era, claro que era uma injustiça, mas era assim. Você pode ler até os dias de Jesus, na multiplicação dos pães. Comeram tantas pessoas, sem encontrar mulheres e crianças, porque a mulher não tinha o devido valor. Quem veio dar esse valor mais às mulheres foi Jesus e depois Paulo. Foi Jesus e depois Paulo, porque Jesus, ele sempre tratou bem as mulheres, inclusive Maria Madalena, outras mais, foram sempre bem tratadas por Jesus, mas nesse período não. Então Débora ser uma guerreira, Débora ser uma juíza, Débora profetiza, ela faz parte aqui, e é uma exceção para aquela época. Isso quer dizer, irmãos, que Deus pode usar quem Ele quiser, independente de sexo, homem ou mulher, não me importa. O importante é um coração contrito, quebrantado, para Deus usar. Então esse livro é assim. E o que acontece, irmãos, porque nós temos o nome Juízes. O próprio nome Juízes está dizendo, onde nós lemos, que os filhos de Israel saíram do Egito e entraram em Canaã. Mas quando entraram em Canaã, Josué deixou terras para ser conquistada. E alguns desses juízes ainda conquistaram terras. Então, esses juízes que nós estamos dizendo que ajudaram, que foi... O que acontece? Esse povo, quando adentrou na terra, Deus deu uma ordem, que eles deveriam expulsar todo o povo estranho, amorreu, jebuseu, heveu, tudo que é eles deviam expulsar da terra, aniquilar. Por quê? Para que não houvesse influência desse povo, dessa nação pagã sobre Israel. Porque hoje gera um grande problema também. Tem muitas pessoas que acham que ele é um grande influenciador e vai onde não deve, vai em grupos que não pode, pisa onde não deve. Eu vou pregar, eu vou influenciar. E às vezes a pessoa que sai influenciada, muitas das vezes é o contrário. Foi o que aconteceu com Israel. Israel foi influenciado por aquelas nações, tomou deuses daquela nação. E o que Deus fez? Irmãos, uma coisa que Deus não dá é a glória dele para ninguém. Irmãos, Deus não dá a glória dele para homem, para profeta, para anjo, para arcanjo.
Deus não dá a glória dele a ninguém. Deus nos honra, Deus nos exalta, Deus nos abençoa, mas toda a glória é para ele. É por isso que Paulo disse que tudo é por ele, é dele e para ele, ou é dele, por ele e para ele. Então esses deuses tomado por Israel, aborreceu a Deus. E o que Deus fez? O próprio Deus permitiu que as nações vizinhas, filisteus, amonitas, moabitas, midianitas, amalequitas, perseguissem a Israel. Porque Deus permitiu. Porque Deus, mas se importa tanto conosco, com a nossa alma, com a nossa salvação, que nos dias de hoje também, Deus às vezes permite alguém nos corrigir. Mas como assim? Prova, luta, desemprego, problema, nem sempre a gente atribui ao inimigo. Não deu certo, é o inimigo. Nem sempre é inimigo. Às vezes é Deus nos corrigindo, que Ele corrige a quem Ele ama. Então nós temos que entender quando é prova e é quando Deus nos corrigindo. Então aquelas nações era a vara de Deus para Israel. Mas Deus, irmãos, Ele é tão bom, Deus é tão misericordioso, que este povo se humilhava e Deus ouvia. Então, para mim, o livro de Juízes quer dizer uma das grandes decadências espiritual do povo de Israel. Vamos ver aqui, Juízes 17 e 6. Juízes 17 e versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então o povo estava o quê? Sem governo. Irmãos, o povo estava sem governo. Imagina uma igreja sem pastor. Imagina uma igreja sem governo. Imagina um órgão sem governo. Cada um fazia o que queria. Porque morre Josué, era influenciador, influenciava Israel, levava Israel. Morre Josué, aí cada um fazia o que queria, o que achava correto. Isso é ratificado em 21 e 25. Vamos ver. Juízes 21 e 25. 21 e o versículo de número 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. O versículo se repete, o mesmo versículo. O que Deus está dizendo? Que aquele povo estava sem governo. Cada um fazia o que queria, o que achava melhor, o que achava certo. Não era um consenso. E o que eles faziam então? Vamos ver, Juízes capítulo 2, verso 8 a 12. Vamos lá, Juízes capítulo 2, você pode ler na tela com a gente. Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. O 9. E o sepultaram no território de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte de Gaás. Está dizendo o quê? Morreu Josué, com 110 anos, sepultaram ele. Próximo versículo. Irmãos, e foi também, congregada quer dizer, morreu toda aquela geração aos seus pais, foi congregada, enterrada com seus pais, e após ela, levantou uma geração que não conhecia quem? Ao Senhor. Não conhecia quem? Ao Senhor, nem tampouco o que Deus fez em Israel. Primeiro ponto que nós podemos aprender aqui. Irmãos, Deus falou para Moisés: ensina o povo, ensina o teu filho, o filho do teu filho, ensina. Então nós, como igreja, devemos contar o que Deus fez à nova geração que vem, para que eles não esqueçam do Senhor. Então este povo, nasceu um novo povo, a geração velha estava indo embora e vinha a geração nova. Até parece que estamos vivendo os dias de hoje. Que a geração velha, os pastores
estruturado, diferente, e vem uma nova safra. Não vamos generalizar, mas que um grande número não conhece mais o temor, não conhece mais a Deus, não quer mais se entregar a Deus, não quer mais trabalhar para Deus, não quer mais ser obreiro. Verdade, irmãos, às vezes nos preocupa, não querem ser mais obreiros. Então, assim é Israel, eles estavam assim. Aquela velha geração foi embora e veio a nova geração que não conhecia a Deus. Esse não conhecer, não é que sabia o nome de Deus, sabia quem era Deus, sabia que era Jeová, sabia tudo, só não tinha intimidade com Deus. Que conhecer a Deus, irmão, não é conhecer a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é aplicada a nós, mas às vezes nós conhecemos a palavra, se não aplicar em nós, nós não conhecemos a Deus. Não adianta eu conhecer a Bíblia e não aplicar em mim, não viver a Bíblia. Então, conhecer a Deus é diferente de pregar, é diferente de cantar. Conhecer a Deus é ter intimidade com Ele.